Olá, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre os maias. Espero que tudo esteja bem, tá? Então, vamos seguir em frente falando sobre os maias. Civilização maia, com 3000 antes de Cristo, na América Central, 500 depois de Cristo em Yucatán. Explode um complexo de vários esportes e vários glifos que foram encontrados, 900 depois de Cristo. Então, Hernán Cortés, que foi o explorador da época para os maias, nessa época, então ele invade o Yucatán, mas antes disso, ele invade o Yucatán e faz com que as pessoas estejam fazendo magia, né? Fazendo espiritualidade, espiritismo dentro das cidades, utilizando de forças espirituais a nível dos espíritos do rio, né? E nós temos os padres que entram, que é o Diogo Lama, que entra nessa jornada para poder catequizar os índios e transformar assim essa cultura que eles acham que é uma ameaça à sociedade, ao mundo. Os maias, então, fazem 44, os descobridores, vários descobridores, inclusive Vale del Rio, Antônio del Rio, que ele segue esses vales e vai até em busca dessa cidade, fotografa para as pessoas, e as pessoas ficam sabendo que a cidade está, que existe uma cidade. Steven Carter Wold e Steven partem então rumo a essa cidade e buscam na América, na Mesoamérica, mas eles vão armados, porque há uma guerrilha no México nesse tempo, e eles vão armados. E lá eles descobrem que vão ser presos dentro de um lugar, de uma igreja, são soltos no dia seguinte e descobrem a cidade. E aí vai Yucatán, Chichén Itzá, Uxmal e várias outras cidades dos maias, que são imensas, Copum e várias outras, com 44 até então monólitos, com pirâmides, com ruas, estuques, estradas e aqueles hieróglifos todos. Eles vêm em 1980, ninguém consegue decifrar os simbolismos simbólicos, silábicos, né? Somente um rapaz que tem 15 anos, David Stuart, que era filho de um explorador arqueólogo da National Geographic, que consegue decifrar esses códigos. Com 16 anos, sendo super com QI acima, Stuart consegue decifrar a simbologia maia. Até então, Diogo de Lama destrói todos os papiros, ele entra na cidade, voltando ao passado, destrói todos os papiros de casca de árvore da cultura maia. Simbolizando a cultura maia, nós temos os hieroglíferos, que são importantes nesse sentido, porque eles deixaram a conotação de símbolos de Winau, que são 20 dias. Inau, Kini, os dias, Tum, os anos, Bactum, os anos são 20 anos. E eles tinham um calendário tão preciso que eles colocam um eclipse total ali, que vai do dia 16 de julho de 790 depois de Cristo. Então eles tinham avançado o conceito de matemática, que foi perdido pelo padre, que queimou tudo na floresta. Então o padre queima tudo na floresta, perde tudo. E esses monólitos e a guerra, eles conseguem nos silabogramas, eles conseguem decifrar. O Stuart, voltando à faculdade, o Stuart decifra os símbolos e descobre guerras, descobre diversos acontecimentos e rituais, principalmente os rituais. E Yucatán, na primeira cidade que eles construíram, eles simplesmente faziam rituais
de sangue, onde eles cortavam a virilha, queimavam com ervas sacerdotais, queimavam com ervas tipo alucinógena o sangue e ofereciam aos deuses deles. Nessa conjectura toda, eles foram criando impérios e mais impérios e mais impérios, até a entrada de Hernán Cortés, que assim como os incas dizimou a maioria, mas não foi com batalhas que eles tiveram esse decréscimo. Houve no rio Paisson, onde encontraram esqueletos que foram alvejados na garganta, na cabeça e no crânio. Só que não eram esqueletos comuns, porque existiam ali objetos de valores dentro desses esqueletos. Então ali foi uma área de sacrifício, aonde eles encontraram sacrifícios, ou seja, eles se mataram porque houve uma estiagem imensa. Houve uma estiagem e foi feito um holograma. Hoje foi feito um holograma e descobriram 600 mil monólitos. 600 mil a 600 mil monólitos debaixo daquela terra. É uma cidade imensa. São 25 milhões de maias que eram daquela época. Então, por que aquilo ali se extinguiu? Porque o solo da floresta não conseguiu preencher as lacunas daquelas divindades todas ali. E era sacrifício, e era estuque, e era cimento, e era árvores cortadas, e era falta de alimentação, o que trouxe o declínio àquela sociedade. O Império Romano durou 530 anos até o seu declínio. E os maias duraram mais ou menos isso. Veio antes dos maias veio diversos outros povos, como os astecas e outros povos, até chegar os maias, na Guatemala tiveram um avanço. Na Guatemala eles tiveram 500 depois de Cristo, tiveram um avanço imenso com o crescimento. Foi o maior nas Honduras e Guatemala. Então eles partiram, Steve e o Carter e Wold partem para essa jornada, mas lá eles encontram uma cidade imensa em Honduras, e aí vão entrando na floresta, descobrindo monólitos, mais descendo a Guatemala, Honduras, até chegar a Guatemala, onde foi o ápice dessa civilização. Então houve um esgotamento do solo que propiciou essa terrível Tikal, que foi 4 vezes maior na topografia, que teve 15 milhões de maias, tá, gente? Os grifos, há 600 anos houve Tikal enorme, houve um enorme domínio. Então, dos Pilas em Calakmul, que foi os povos que lutaram contra os Tikals de Calakmul, e descobriram nas escadarias do rio Paisson, aonde eles tiveram 24 horas de estudo, mas aí veio uma tempestade, acabou com tudo, mas de repente o solo renasce, as escadarias com os símbolos, e os símbolos já tinham sido decifrados pelo Stuart. Então o que eles fazem? Eles descobrem que houve o Calakmul, teve uma tribo que bateu de frente com os maias, fazendo com que houvesse essa calamidade toda lá. Então, o que aconteceu? Eles tiveram essa luta no Tikal, onde foi uma luta poderosa, onde perto do rio Paisson existiam esses reis, que eles eram tratados, eles tinham jade nos dentes e monumentos em volta de jades. Houve um esgotamento da pedra jades e também propiciou a migração deles para outros lugares, com o esgotamento a 800 depois de Cristo da pedra jade. Então, em Concum foi o epicentro, foram mortos e diversos, e Tamarandito também houve grande batalha com relação ao ouro daquele lugar ali e as pedras, que a agricultura foi deteriorando, eles foram migrando para essa cidade do México, até chegar a Cocuy, aonde mataram uns aos outros, pela grande seca. Em 800 depois começou a seca terrível, que durou 150 anos. E eles faziam sacrifícios humanos em volta de sacrifícios humanos para tentar reverter esse quadro negativo de seca, mas eles não conseguiram. Então isso é mais um estudo onde nós estamos nos aprofundando, porque tem muita coisa a ser descoberta ainda.
Cocum, eles começam a praticar antropofagia, matar uns aos outros e comer uns aos outros terrivelmente nessa cidade, onde Tikal também e Calamacu, onde eles tiveram grandes embates de força segundo as escadarias Dois Pilas. Então, em Dois Pilas houve a grande embate também, onde tem referências dos monólitos e que foram colocados, incrustados nas pirâmides, nas escadarias, escrevendo e tábuas do lado de fora, similares a Moisés escrevendo o passado deles, aonde há reverência dessa imensa luta, tá bom? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente. Não deixa de deixar o seu like pra gente. Obrigada.